Ok, estamos no ar. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia para quem nos acompanham. Opa, o som cortou. Alô, alô, estão escutando? O som cortou aí, gente? Não, aqui tá ouvindo. Então cortou para ti, viu, Alexandre? Na E verdade, ele tem que clicar ali, eu acho que. Não lembro. Sei que ele tem que clicar em alguma parte. ele falou que votou. Pronto. Então, gente, estamos começando a segunda parte do estudo da revelação, né? Terceira. Terceira previsão. É a palavra. Terceira previsão do Calvário, né? O terceiro momento em que Jesus, nos relatos de Mateus, vai estar falando sobre o momento em que o que é que vai acontecer com ele quando ele subir a Jerusalém, né? O estudo passado foi um estudo muito bom, foi um estudo de revisão, no qual a gente pôde ver uma série de elementos, como o Filho do Homem, como a questão Escribas, dos escribas, profetas. apóstolos. apóstolos. Então foi assim, um estudo de revisão muito bom para quem nos acompanha há pouco tempo, né? E então, segunda parte é a parte dos estudos dos textos espíritas, né? Que são encaminhados como dever de casa para os grupos fazerem. E passa aí a palavra para João, né? Para concluir o estudo. Beleza, então a gente vai ver hoje 4 textos. A gente tem uma média de 5, mas como a perícope é bem curta e foi difícil encontrar texto, nós conseguimos aí trazer 4, que já vai dar para a gente discutir com mais tempo, com mais leveza, né? Tem um texto pastorino assim que é sensacional, ele fala de um monte de coisa. Tem um texto polêmico no final do Saião, que vai falar sobre corpo fluídico de Jesus, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também. Tem Kardec na Gênese e tem também o Rigonati, que é um trecho bem pequenininho, mas bem objetivo do Rigonati. E ele gosto muito do Rigonati porque ele consegue ser muito sintético e preciso no que ele vai dizer, certo? A gente não tem vídeos, a gente não encontrou vídeo nem do Talmidim, nem do pessoal dos Mormons, que faz os vídeos da Bíblia. Então a gente vai direto para a prece, depois leitura da perícope. Nossa, por que será que é uma situação difícil essa? Será que eles montarem? É um trecho. Não é que é difícil, é porque assim, como eles investem muito, né, para produzir, é uma produção muito bem feita, eles acabam destacando aquelas passagens que são mais conhecidas, né? Quase ninguém fala de Jesus anunciou o Calvário, quase ninguém fala disso. Então eles focaram em parábolas das curas, então é questão de ter pensado assim no Evangelho aquilo que seria mais relevante, né? Então essa passagem não foi filmada. A transmissão tá também? Não, a gravação tá ok. O que travou foi o Google Meets. Então vamos lá. Não sei se o pessoal tá conseguindo ouvir a gente. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Câmbio? Sim. Beleza. Então, perfeito. Vamos lá, segunda parte. Então vamos lá, parte 2, a gente vai fazer uma prece, certo? Nayara, amiga, você está em condições de falar? Você pode fazer a prece para a gente, por favor? Nayara? Ela acabou de botar aqui que não pode, que tá com crianças correndo lá. Ah, certo. Então tu faz, Ismael, por favor? Faço sim, vamos lá. Então vamos nesse momento nos concentrar, fechar os olhos, nos acalmar, nos asserenar para mais um estudo do Né. Senhor amado Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade. Eita, alguma coisa travou.
fechado agora que você falou. Olá, gente. Olá. Vocês estão ouvindo? Estão com o áudio Oi. Oi, a gente pronto voltou. agora? É que quando eu fui compartilhar a tela, aí o Google Meet travou. Tranquilo. Engraçado que eu fiz a prece toda e abri o olho e aí vocês não estavam, né? Não tinha percebido. Mas querem que eu... O que é que eu faço agora? Termino a prece, faço de novo? Não, tranquilo, você não fez já? Pro pessoal escutou na internet? Fiz. Então tá ótimo. A gente estava aqui em vibração. Então a gente vai ler um trecho. Acho que eu escolhi Marcos. Marcos, você tem mais detalhes. Deixa eu ver se eu coloquei Marcos ou Mateus. Não, botei Mateus mesmo. Mateus 20, 17 a 19. Então, Haroldo colocou o nome da perícope de terceira previsão do Calvário e Jerusalém colocou terceiro anúncio da paixão. A gente vai ler Haroldo, né? Para poder dar sequência logo aos textos espirituais. Então, vamos lá. Enquanto subia a Jerusalém, Jesus tomou consigo os 12 em particular e no caminho lhes disse: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para o ridicularizarem, açoitarem e crucificarem. Mas ele se levantará no terceiro dia. A gente já comentou a diferençazinha de Jerusalém para Haroldo, de levantar e ressuscitar, né? Haroldo traduz com a expressão idiomática, que era comum para o povo hebreu, e com a palavrinha grega também, que é anástasis, que é se pôr de pé. Que significa você estar numa situação de inércia e você se pôr de pé e voltar ao movimento. Então, no caso da ressurreição aí seria voltar dos mortos, né? Ele estava ali no estado de paralisia e voltou. A gente vai ver como é que Kardec vai interpretar isso lá quando chegar na crucificação, num trecho da Gênese, que vale salientar, foi retirado na quinta edição, certo? O item que Allan Kardec dá ele dá 3 possibilidades em relação ao sumiço do corpo do Cristo, eu não vou dizer aqui. E essas 3 possibilidades são sensacionais e na quinta edição não tem essas 3 possibilidades. Então a gente está buscando seguir a quarta edição, que é que a gente tem certeza que Allan Kardec escreveu. A quinta tem toda uma polêmica em torno disso. Então até o texto de hoje, quando eu fui colocar no bloquinho do arquivo do dever de casa, eu fui lá na tradução do Centro Espírita Leon Denis, peguei a quarta edição e coloquei o da quarta edição, certo? Então a gente tem que estar atento a isso. Inclusive no site do NEP Brasil, quando chega nessa parte, eu coloquei lá na referência, vê quarta edição, porque tem as 3 hipóteses de Kardec que estão na quarta, e na quinta não tem hipótese. Então muito bom. Interessante isso, né? Mas vamos lá, primeiro texto do nosso querido codificador, que fez aniversário esse mês, né? O grande Kardec. Na hora que eu fui fazer a transposição aí, deu uma travada. É um grupo... Deixa eu ver quem está aqui. Porque eu fiz Tô vendo Samara. Eu fiz no Google Docs. Aí talvez tenha... Eu, Elis, Alexandre e Samara. Beleza. Alexandre já está conectado? Bom, Samara não vai participar, Elisa eu não sei se vai poder, então Israel e Alexandre podem ficar à vontade, viu, amigos, para comentar esse trecho de Kardec. Então eu começo aqui, Alexandre. Bom. Estão me ouvindo aí, né? Estamos? Sim. Muito bem. Então vamos lá. Essa primeira parte aí é a Gênese, né? Capítulo 17 e os trechos ali 20 e 21. Predição do Evangelho. Ali nos fala: a faculdade de pressentir os fatos futuros é um dos atributos da alma e se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía como a todas as outras, em um grau eminente. Então, essa capacidade, mas assim, de Jesus, a gente sabe
que é o governador do nosso orbe, que está em comunhão com Deus, essa sintonia. Eu achei bem interessante até em relação, quando tu fala dessa sintonia, vamos dizer assim, de previsão também, e até quem tiver oportunidade, que acompanha os estudos de Haroldo ali, ele está lançando o estudo de Isaías, né? Ele vem falar sobre os profetas e essas capacidades, e é bem interessante também um outro ponto de vista que ele coloca ali. Então a gente sabe que Jesus tinha essa capacidade e que conhecia a todos nós no íntimo, né? E além disso também vinha cumprir as profecias, né? Que foram previstas pelos profetas que antecederam a ele dentro dessa missão divina, vamos dizer assim, onde Jesus comandava a todos, né? Então, tanto que Jesus tentava se mostrar sempre, vamos dizer assim, ele como o Messias, mas através do que ele transmitia e ensinava, vamos dizer assim, dentro da capacidade de cada um compreender. Tanto que ele aludia que muito daquilo que ele gostaria de falar, que não poderia falar naquele momento, que ainda não tinham a capacidade de compreender, né? E segue ali. Pode, portanto, prever os acontecimentos que se seguiram à sua morte, sem que houvesse aí nada de sobrenatural, uma vez que os vemos acontecendo sob nossos olhos. Um pouquinho aqui. Sob nossos olhos nas condições mais comuns. Então a gente vai ver assim que através da capacidade, acho que até não vou adiantar ali, não sei se Alexandre quer comentar, que vai entrar um pouquinho na parte que ele vai mudando os slides ali, essa questão essa capacidade que a gente tem também de prever, vamos dizer assim, o futuro, né, o anteceder a morte. Só muda o slide aí. Essa primeira parte ali em cima ali foi o Alexandre que destacou. Ele queria fazer o comentário dele em cima desse trecho aí. Ele faz o comentário, e se precisar eu faço algum comentário. Alexandre, está conectado, Alexandre? Alexandre? Será que ele está com alguma dificuldade de ligar o microfone? Talvez. Alexandre, tenta... Aperta na tua figurinha e depois tenta apertar no botão do microfone que fica no centro. Opa, foi? Pronto, ligou hoje. Aê, agora foi. Obrigado, Israel, também. Você pode voltar o slide, por favor? Voltei. Olha só, eu gostei muito dessa comparação aí que ele faz com o homem no cume da montanha. Me incomoda muito, gente. Sinceramente, imaginar que alguém, seja Jesus ou quem quer que seja, está lendo meus pensamentos. A mim, eu acho que isso é a parte mais íntima de qualquer criatura, é o pensar. É aqui onde a gente exerce a liberdade plena. E não é só o pensar, porque a gente pensa em termos de presente ou de imaginar o futuro. Mas se adentra no nosso pensamento, ele vê o passado recente, o passado mais remoto e tudo. Então, eu conversando com Samara, Israel no WhatsApp, e aí Samara disse: olha, Alexandre, Jesus nunca nunca violou ciências. O que a gente entende de ler pensamentos é que o espírito, através da sua vibração, vai lá e plasma no perispírito o campo mental que ele gera por si próprio. E aí um irmão, um espírito mais evoluído, consegue perceber a variação de energia, a psicosfera, o campo energético, magnético, e consegue deduzir dali um nível de, não vou dizer mais o tipo de pensamento que aquele espírito está gerando naquele momento. Porque ler o pensamento, não estou dizendo que Jesus não possa fazer isso, mas me incomodaria muito saber que alguém está lendo esse pensamento. De verdade mesmo.
E aí, gente, você vê, por exemplo, na casa espírita que eu trabalho, no Asas, a gente trabalha com magnetismo. Olha um exemplo bem claro de um espírito quase que evoluído, tá certo? Que consegue ler no campo energético de outra criatura um momento passado. Sábado passado eu terminei de aplicar o passo em um assistido, e no momento que eu estava lá com o passo magnético, eu senti um desequilíbrio energético na área do esplêndido dele, que o baço responde por essa área. Né? Me incomodou muito. Eu bebi por muitos anos, e já faz 9 anos que eu parei de beber, então eu conheço os efeitos do álcool, a ressaca principalmente. E aí, gente, quando eu terminei de aplicar o passo, o rapaz levantou, já estava de saída, eu perguntei a ele: amigo, você está sentindo algum desconforto aqui nessa área aqui do estômago, do fígado? Pá? Ele olhou, fez um azinho de riso, olha, ontem eu fui para uma festa e comi muito, misturei muita coisa, muita comida, mas eu senti que tinha algo também, mas não quis perguntar para ele. Não ia ser grosso de dizer, mas bebeu? Enfim, ele relatou para mim o que eu já sentia no campo energético dele. Então, se uma criatura encarnada, que mal conhece nada de magnetismo, consiga identificar no campo energético de uma criatura um desequilíbrio, imagina Jesus, que conhece não só o campo, que tem uma visão muito ampla do campo espiritual, energético, magnético da gente. Jesus também via as companhias espirituais que estavam envolvidas com aquelas personagens. Então ele sabia que, olha, conhece a história das encarnações passadas de cada uma daquelas personagens, vê as entidades espirituais ao lado delas, conhece as fraquezas. Fica muito fácil de deduzir. Você é assassinado, você é entregue, você é açoitado. É o conjunto das coisas, porque dizer que vai ler o pensamento, eu acho meio certo, é porque a gente tem um livre-arbítrio. O homem em cima da montanha é muito legal, porque ele diz assim, para quem está em cima da montanha, que vê o início e o fim de uma estrada, para esse homem em cima da montanha não há futuro. Mas para as criaturas que vão percorrer essa estrada do início até seu termo final, existe futuro para elas, porque lá de cima o homem consegue ver os rios, os bosques, as pedras, consegue ver os assaltantes à espreita para atacar o homem, consegue ver as hospedarias, mas para a criatura que está caminhando na estrada, tudo para ele é futuro, porque ele não consegue ver o que lhe espera adiante. Então, se o homem desce do cume da montanha e informa para aquele viajante, diz, olha, daqui a 2 horas de caminhada, você vai cruzar com um grupo de malfeitores, provavelmente vai ser atacado. Então, para o homem, no cume da montanha, não existe futuro, para ele tudo é presente, mas para a criatura que está lá embaixo, aquilo vira uma predição do futuro. Então, fica muito fácil imaginar que Jesus, lá de cima, consegue ter um panorama do nosso campo energético, da nossa condição moral atual e prever, olha, você é assassinado. Então, é isso aí que eu queria colocar para vocês. Foi muito gostoso. O capítulo 16 do Evangelho de a Gênesis trata todinho sobre a teoria da presciência. São 12 itens, se não me engano. É o capítulo 16 todinho, é maravilhoso, gente. Então, é isso que eu queria dizer. Obrigado. Duas coisas. Muito bom. Só uma questão antes de Paulo falar, Isabela. Fica uma sugestão também da leitura da própria conjunto de obras do André Luiz, que eles vão falar sobre essa questão, né, do pensamento, do plasmar o pensamento, né? E assim, não necessariamente porque a gente tem contato com a intimidade, com o pensamento de um espírito, a gente está afrontando a consciência, porque de certa forma o pensamento é a forma de manifestação do espírito, né? A forma como o espírito age é através justamente do pensamento, da vontade, né? Mas de fato eles não afrontam consciências no sentido de, se a pessoa ela não quer sair daquele estado, não adianta a gente tentar forçar a pessoa a mudar, né? Justamente pela questão da lei de livre-arbítrio, né? Nós vamos pegar e vamos cometer nossas ações e vamos sofrer a consequência disso. Então Jesus, de fato, aí eu corroboro com Alexandre, Jesus sabia das intenções das pessoas, mas nem por isso ele mudou o curso das coisas, porque não cabe a ele afrontar as consciências só para se mostrar um todo poderoso. Mas ele tinha uma mensagem maior para poder passar, né? Bom, uma coisa que eu ia falar é assim, se há ou não a leitura do pensamento,
né? É uma questão que não é para discutir, mas a leitura por si só, ela não retira o livre-arbítrio, né? Essa é uma questão. A outra coisa que eu lembro que Haroldo falando numa palestra, dizendo a questão de quando nós chegamos, de repente, lá no plano espiritual, e aquele campo energético nosso, ele vem com todas as características nossas, né? Que ele teria cor, cheiro, enfim. Nós não precisamos dizer nada, porque eles conseguem fazer essa leitura pelo campo energético, que é a nossa própria emanação, né? Então, não há como você esconder ou fazer. A outra pergunta é, o pessoal da Gênesis está usando aquela... Está usando qual edição? Ah, você já colocou? Beleza. Valeu. Cheiro. Vamos comentar ainda sobre o próximo slide, meninos? Tem a primeira parte do slide lá, que é o que comenta o Alexandre ali, né? E que fala a questão lá do topo da montanha. E tem essa última parte ali, que fala que a incredulidade que não admite a vida espiritual independente da matéria não pode compreender a presciência. É por isso que ela nega o atributo ao acaso, os fatos autênticos que acontecem sob seus olhos. Daí coloquei entre parênteses ali embaixo ali, que Elis, se ela fosse participar, e dentro desse debate que a gente fez pelo WhatsApp, ela colocou assim, como pensamento dela lá: estamos interligados pelo fluido cósmico e os nossos pensamentos influenciam-nos mutuamente. Não é difícil sentir o que o outro está pensando. Creio que essa faculdade da presciência é anímica. Então, aquela questão assim, de a gente plasmar nesse fluido os nossos pensamentos, e até porque um espírito, vamos dizer assim, que ele esteja equilibrado e mais evoluído, ele não tem nada a esconder, né? A invasão de privacidade, claro que eles respeitam, os espíritos, sim, a nossa privacidade, aquele momento nosso. Mas quando a gente está aberto à expressão, a essa comunicação, a gente está mostrando o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. E nesse comentário lá que fala dos profetas, lá que Haroldo faz nesse estudo lá de Isaías, é interessante que ele coloca isso em relação à mediunidade e essa questão de presciência, porque todos nós temos essa essência divina dentro de nós, como que se a gente aprofundasse dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa evolução, a gente entrando em contato, vamos dizer assim, com esse ser maior divino e tendo essa capacidade onde Deus tudo pode, onde tudo está, né? Mas claro que a gente tem as limitações, porque os profetas também tinham seus defeitos, assim como o médium tem, mas a gente tem essa capacidade ainda, através desse canal mediúnico, que é ainda orgânico, né? Que é uma característica orgânica, mas depende muito da evolução moral do indivíduo, esse conhecimento, toda essa bagagem anímica, de trazer, vamos dizer assim, um conhecimento com um conteúdo moral, né? Então, essa capacidade aí, anímica, ela fala, porque a gente sempre está plasmando as nossas vontades, vamos dizer assim, nesse fluido cósmico universal aí, sendo uma característica também do ânima, da alma, que a Haroldo até comenta dessa bagagem que a gente tem, da evolução em si. Câmbio. Show. Ok, por mim pode passar para o segundo. Ok. Então, próximo grupo é o nosso Diego, Luigi, Ramon e Sérgio. O Luigi, ele vai estar aqui junto conosco, não, né? Não Ele tá aí? Peraí. Luigi. Fez as figurinhas, já fez o trabalhinho dele de ilustrar um texto que é difícil, denso, pastorinho. Luigi, não tá. Na verdade, assim, foi um trabalho a 8 mãos. E aí, basicamente, a gente teve uma breve discussão, né, no texto do WhatsApp. O Sérgio foi quem ficou encarregado de fazer a síntese mesmo, né, dos textos. Ele dividiu em 3 partes. Luigi fez algumas sugestões também e os slides foram montados por Ramon, né? E ele editou os slides de Sérgio. Aí pronto.
Quer falar, Sérgio? Vamos seguir, né, o slide? Certo. Bom, seguindo o texto do Pastorino, a gente pegou esse primeiro trecho que ele fala sobre a dor e o karma. Nem todos os sofrimentos e dores são provocados pelos resultados, karmas, de ações passadas. Muitas vezes, e proporcionalmente tanto mais quanto maior é a evolução da criatura, a dor é causada pelo espasmo do empuxo para cima, ao serem arrancadas as raízes do psiquismo animal, do terreno árido e pedregoso do polo negativo, para que o homem se transforme no super-homem. Muito bacana esse trecho aí, porque, primeira coisa, né, não existe somente, exclusivamente a questão kármica. Isso daí é questão do karma, né? Tá passando por isso, é provação. Não necessariamente. E existe uma tendência nossa, né, a achar que tudo é a lei de ação e reação, e isso é muito perigoso, porque acaba infringindo em determinismos que, enfim, acabam muitas vezes não sendo condizentes com a realidade espiritual que a gente não tem como cogitar, né? E essa parte que ele fala de que as outras dores são causadas pelo espasmo do empuxo para cima, ao serem arrancadas as raízes do psiquismo animal. Ele vai falar da dor expansão, né, do sofrimento ascensão. Isso é muito interessante. Né? Imagina uma pessoa subindo uma escada. Quando estiverem nos últimos degraus, vai estar mais difícil, né? A gente vai estar sentindo aquela dor do empuxo para cima, exatamente isso. Ou alguém que faz academia sente aquela dor de expansão do músculo. Então, isso tudo faz parte do desenvolvimento. Vamos para o próximo? Só um comentário. Eu acho que cabe também aqui dentro dessa discussão a questão de diferenciação entre, por exemplo, o que é expiação e o que é prova. Né? Porque aí que tá, não é que não vá ser uma prova, mas ela pode ser uma prova porque o espírito ele se encontra num determinado estágio e ele quer se testar para tentar alcançar, né? Então a prova de fato ela não é uma consequência da ação e da reação. O que seria a consequência da ação e reação estaria mais próximo da expiação, né? A expiação pelos erros que a gente cometeu no passado. E a prova enquanto a escolha do espírito, né, de voluntariamente se expor a esse impulso para cima. E aí o Luigi trouxe a reflexão aí do bonequinho, né, que eu achei muito legal, né? Ele estava comparando com, por exemplo, a questão do navio, né, ou de objetos que você mergulha na água e aí quando você tem um peso muito grande, ele vai pegar e vai afundar, né? Já se você tem algo equilibrado, né, você vai ter, por exemplo, o caso do navio, que aí ele fica ali em equilíbrio total, né? Ele nem afunda nem flutua. E aí quando você tem algo que tem um impulso positivo, ele vai ascender, né? E aí a questão de como a gente precisa passar por esse processo de transformação, né? Assim, de forma analogicamente falando, da questão da nossa densidade em frente ao ambiente que a gente está, né? E aí isso entra também a questão do o que é a densidade da Terra, né? O que é esse impulso negativo, que seria o nosso peso, em face da Terra, considerando que ela é um planeta ainda de provas e expiações, né? Que a gente está ainda tão afinado com ela, que ela tende a nos puxar para baixo. E por isso a dor, sofrimento do impulso para cima, né? Isso. E eu nem sou do grupo. Vai estar comendo box, né? Inspirado. Emocionado. Mas também tem outra questão, que é a da... Como o Sérgio falou, nem tudo é expiação numa vida passada. Inclusive no Evangelho, Kardec vai trazer isso, dizendo que muitas das nossas... Na verdade, a maioria das coisas que a gente passa aqui de ruins, na verdade, são coisas que a gente causou aqui mesmo. Então, tipo, tô com diabetes, eu tenho certeza que eu fiz isso na vida passada. Não, meu amigo, talvez você tenha comido muito doce, tem pressão alta, tem isso, tem aquilo, enfim. Tem muitas coisas, na verdade, tem causas na vida presente. Sigamos, que o texto é profundo. Alguém mais quer bolos? Pode passar aí, por favor, Diego. Sim, eu já tenho passado.
Bom, vamos lá. Essa parte é bem densa, mas é importante. O pneuma começou no reino animal, no reino hominal, com o aparecimento do chakra coronário no alto da cabeça. Então, coronário vem de corona, que significa coroa. Esse aparecimento é descrito simbolicamente no Gênesis da seguinte forma. Antes de partir para essa descrição de Gênesis, é importante dizer que o pneuma ele diferencia do pneuma da psique, né? Que a psique está relacionada ao psiquismo animal, relacionada aos instintos, e o pneuma está mais relacionado ao psiquismo hominal, então mais ligada às ideias do espírito, né? E que a gente faz um movimento de saída de um para o outro. E é isso que ele vai trazer de Gênesis. Só antes, assim, ele usa as palavras gregas, né, que ele vai explicar mais abaixo. Psique, que seria a alma, mais ligada a essa questão mesmo animalesca da coisa. E pneuma é a palavra grega para sopro, vento, para espírito. Então ele vai fazer um raciocínio aí com duas dimensões. A dimensão mais anímica, passional, sensitiva, emotiva, e a dimensão nossa mais etérea, mais sutil, que é do espírito, da consciência e da inteligência. Certo? Diz que o pneuma só está presente no homem, né? Não está nos animais, né? Isso. E a autoconsciência. Então, o texto de Gênesis. Expulsou o homem do paraíso, ou seja, da irresponsabilidade animal e do desconhecimento moral, e ao oriente do jardim do Éden, oriente de Órior, nascer, ou seja, no ponto em que começa a criatura, o alto da cabeça, pôs os querubins, rodas de fogo turbilhonantes, e o chamejar de uma espada que girava por todos os lados, o chakra ígneo de 1000 pétalas que gira incandescente vertiginosamente, para guardar o caminho da árvore da vida, isto é, para impedir que, uma vez iniciado o estágio hominal, com o surgimento, embora rudimentar, de um pneuma, espírito, representado pelo chakra coronário, ausente nos animais, jamais pudesse a criatura regressar ao estágio animal, ainda que dele estivesse bem próximo evolutivamente. Então a gente colocou aí esse esqueminha abaixo, só para ficar mais claro. Então o que é que ele chama de paraíso? É exatamente a irresponsabilidade animal, o desconhecimento da moral. Nós somos expulsos desse paraíso, né? Interessante essa interpretação, né? Só um minutinho. Quando ele bota assim, irresponsabilidade, não que o animal seja irresponsável no sentido que a gente tem pejorativo. Sim. O animal não é responsável pelo que ele faz. Ele não vai ser isso. Ele é desprovido de responsabilidade. Ele não vai ser culpado, ele não vai ser condenado, ele não vai ser julgado se fez o bem ou o mal, porque ele não tem noção do bem e do mal. E como Paulo está dizendo, ele é puro instinto e cumpre a lei de Deus perfeitamente harmoniosa, porque ele segue o instinto e o instinto não falha. Né? Então, aí, por que é paraíso? Porque se você vive a lei de Deus plenamente, você é infeliz. A gente é infeliz porque a gente desobedece à lei de Deus. Então, o anjo, que já obedece 100%, e o animal são dois seres felizes porque eles vivem 100% a lei de Deus. O ser humano está no meio dos dois, batendo cabeça, né? E aí tem momentos de infelicidade. Gostei muito. É isso aí. Eita, tem como colocar de novo, por favor? Bom, então o oriente do jardim do Éden é o alto da cabeça, como a gente colocou aí na figura, ó, o coronário, né? Os querubins, eu coloquei aí equipe espiritual. Eu queria uma consultoria, né, Piana, aqui, para saber se foi uma interpretação correta, né? Porque ele diz ali, rodas de fogo turbilhonantes. No ponto em que começa a criatura, o alto da cabeça pôs os querubins. Então, eu fiz essa interpretação de que é no coronário onde a gente faz a comunicação com o plano espiritual. Mas né? Quando você estuda passe e chakras, a gente vê que o coronário Sim. é meio que o nosso contato com a fonte. Pronto. Então, chamejar de uma espada, o chakra ígneo, e a árvore da vida, exatamente essa necessidade nossa de se manter em evolução desde o estágio hominal, manter-se em evolução desde o estágio hominal, né? Desenvolvimento do pneuma. Acho que inverteu aí. Manter-se em evolução desde o desenvolvimento do pneuma a partir do estágio hominal, né? Manter o desenvolvimento desse psiquismo espiritual. É isso. Tem mais um? Tem mais um slide. Eu achei uma viagem, mas vocês souberam explicar bem.
Isso, o Sérgio fez um trabalho fenomenal aí. Mas uma coisa que eu gosto de ressaltar é que o pastorino, ele não vai ser um tipo de interpretador bíblico que vai beber apenas do espiritismo, né? É importante que a gente destaque que ele bebe de outras fontes, né? Que a gente deixa claro que, por exemplo, ele vai beber de fontes do hinduísmo, vai estudar a questão dos chakras, né? E vai tentar trazer essa visão milenar para dentro da análise dos textos evangélicos, né? Uma coisa que eu acho complicada apenas quando o pastorino faz as interpretações dele é quando ele estabelece de forma categórica aonde começa um estágio e aonde termina, né? Porque se a gente for ver nas própria pergunta do Livro dos Espíritos, né, quando o Kardec vai perguntar onde é que está a origem do espírito, né? Espírito é minúsculo, né? Ou é maiúsculo? A gente é maiúsculo. Espírito. Individualidade maiúscula. Isso. E aí os próprios espíritos vão dizer que assim, não é possível precisar exatamente onde é que começa, porque eles mesmos carecem de conhecimento para poder falar a respeito com propriedade do surgimento do espírito em si, né? Talvez, inclusive, porque não haja um momento assim muito brusco de transição, mas que na verdade haja um período de transição. Entretanto, quando você compara o ser humano com o animal, existe sim claramente uma diferença, né? E aí a pastorina acerta bastante nesse aspecto. De a gente entender que o ser humano ele já tem uma individualidade trabalhada, existe a questão do livre-arbítrio, né? Agora, não sabemos precisamente aonde isso aqui começa e aonde precisamente isso termina, né? Ele pode ter bebido de algumas fontes e trazido isso para sua interpretação para dizer aqui, ó, é aqui que começa e aqui que termina, né? Mas essa é a visão de pastorino. Fica o registro, né? Não existe livre-arbítrio, ele vai ser uma conquista na transição. Não existe livre-arbítrio ainda, vai ser uma conquista. Uma conquista gradual. Isso. A medida da consciência, né? Quanto mais ele andar, maior o seu livre-arbítrio. Continuamos? Vamos para o último desse grupo. Bom, o próximo slide é o outro, Diego, por favor. Vai falar sobre a morte e a porta estreita, né? Então ele diz o seguinte: para nascer um ponto acima de onde se achava, a criança passa 9 meses no sepulcro de uma caverna sombria, mergulhada na água e comprimida, e para sair de lá tem que atravessar uma porta estreita que a aperta dolorosamente, forçando-a a chorar logo que atinge a luz. A dor foi muito grande. O homem, para dar um passo além, precisa atravessar o pórtico da chamada morte, em que o nosso corpo astral é arrancado do físico, causando sensações dolorosas e angustiantes. Bom, o comentário aí que a gente colocou foi esse, né? Toda morte pede uma passagem por uma porta estreita, né? Seja a morte da vida uterina, seja a morte do corpo físico. Então, desde o início da existência até o término da existência, a porta estreita, junto com a dor, ela está presente, né? E isso é um recado muito forte para a gente, para que a gente entenda que a dor faz parte da vida. Ou seja, se não houvesse dor, nós não teríamos nascido. Se o parto fosse indolor, a gente não teria nascido, né? E da mesma forma, para nós adentrarmos no plano espiritual, também vai haver a passagem pela porta estreita, né? O desligamento do corpo, especialmente, estava vendo hoje o audiobook do Livro dos Espíritos, e ele diz isso, né? Por exemplo, em casos de suicídio, onde a pessoa se suicidou muito antes daquela idade onde estava programado para desencarnar, existe uma dor que o espírito vai sentir muito forte por conta dos laços que ainda estão muito ligados ao corpo físico, né? Então, essa dor ela não faz parte apenas da existência, vamos dizer assim, do dia a dia da gente, né? Ela está desde o nascimento. E aí mais outro ponto de crítica que eu também quero levantar. A pastorina, especificamente nesse ponto, ele vai falar da exemplificação de Jesus nesse aspecto, né? E Pastorino entra um pouco no campo especulativo, né? Ao falar que Jesus, ao vir,
Jesus estava passando por uma provação, né? E que o fato dele estar encarnando aqui na Terra e ter conseguido demonstrou a sua capacidade de poder superar os limites da matéria para poder ascender nesse empuxo positivo, nesse empuxo ascensional, né? A única coisa que eu acho um pouco complicada da fala do Pastorino é quando ele entra no campo especulativo de tentar entender qual é o estágio evolutivo de Jesus, né? De tentar entender, será que Jesus estava aqui em provação? Será que Jesus estava aprendendo? De certa forma, sim, todos nós estamos aprendendo continuamente, né? Mas pode ser que Jesus já tenha passado por experiências como essa anteriormente. Ele está aqui mais para exemplificar e mais em missão do que necessariamente para se testar, né? Então, de qualquer forma, eu sempre fico com o pé atrás com qualquer comentários que tentam especular a respeito dos sentimentos de Jesus ou do estágio evolutivo de Jesus, porque a gente não tem o material necessário para adentrar a mente de Jesus na sua intimidade, né? E o Pastorino, em outros comentários, ele tende muito a falar sobre a questão dos sentimentos de Jesus, né? Sobre o que Jesus estava sentindo, tal, etc, né? Aí pronto, esse é o único pé atrás que a gente deve sempre se pôr quando a gente fala de Pastorino. Mas eu gostei demais da analogia, ele traz outras analogias, traz a analogia da semente, que é enterrada e que ela comprimida no solo frio vai passar por um processo de putrefação para que possa desabrochar uma árvore. Ou então o aluno da escola que nos estágios iniciais precisa ser empurrado para que ele progrida, mas que à medida em que ele evolui no campo acadêmico, ele sente a necessidade do autoestudo, porque ele entende que aquilo é importante para ele e para a formação dele. E assim também, comparando nós ao reino animal, no qual no reino animal a gente tem seres ainda conduzidos, né, para a evolução, impulsionados a esse caminho de sofrimento, e que seria equivalente ao paraíso da Gênesis, né? Porque é o paraíso da ignorância, né? De não ter a consciência plena das consequências de suas ações. E que aí, quando chega no reino nominal, a gente ter essa consciência, ter esse livre-arbítrio e se trabalhando, por quê? Pelo desejo de querer progredir, né? Por conta dessa consciência. Então, nesse sentido, o Pastorino acerta muito bem e faz comentários espetaculares. Eu só acrescentando algo sobre o Pastorino que mais me chamou a atenção quando eu estava lendo e compilando o texto, é justamente isso que Diego falou. Porque, assim, a mensagem do Cristo ali, ela deixa o pessoal com medo, deixa o pessoal triste, deixa o pessoal apavorado, bota dúvida no pessoal. Como assim? Você é o Messias e vai morrer crucificado, né? E o que o Pastorino vai dizer? Que para você ganhar um status maior de desenvolvimento, para você conseguir dar um passo a mais, dar um salto quântico, olhe para a natureza como é o processo. É sempre um processo de algo ser destruído para ser refeito. Tem que ter uma transformação, uma metamorfose, né? Lagarta, borboleta, a semente que vai lá para baixo, fica num lugar escuro e de repente ela desabrocha. Então isso é bonito, porque a visão que o Cristo deu foi: eu vou sofrer, vou ser açoitado, vou ser desprezado, vou ser cuspido, vou ser crucificado. Então, pessoal, isso é terrível. Não, gente, isso aqui é uma fase para que algo mais glorioso aconteça, que é o quê? A ressurreição. Quando ele aparece no corpo espiritual todo luminoso, né? Glorioso, como o texto de Paulo escreve, bota muito essa palavra, o corpo de glória, e no nosso caso é a mesma coisa. A gente está numa caminhada nas reencarnações, está subindo o planalto, como Jesus estava subindo para Jerusalém, na ascensão, e vão ter momentos cruciais onde a gente vai ter que morrer, o homem velho vai ter que passar por um processo de morte para poder ele desabrochar com uma roupagem nova. E esse momento de morte pode ser uma perda de um ente querido, uma depressão, pode ser uma situação de você ter que rever inúmeros conceitos de vida filosoficamente, religiosamente, você se mergulha em você mesmo, você fica em si mesmado. Então, assim, sempre é um acrisolamento, você forma um casulo em você. Diversos fatores da vida levam a gente, em determinados momentos, a gente se acrisolar para dali sair uma consciência nova.
Então, essa perspectiva de sofrimento, ela tem que ser vista por nós como sendo uma porta para algo maior. Como o bebê vai sofrer, a mãe vai sofrer, mas a luz vai chegar com o nascimento. Né? O que não significa um apego ao sofrimento também, né? Não. Porque se fosse um apego ao sofrimento, seria uma estagnação. Isso, e não é voluntário. Né? A proposta do Espiritismo não é você procurar sofrimento voluntariamente. A gente tem que seguir a lei de Deus para a gente viver com harmonia, com equilíbrio, com saúde. E a providência que vai saber, chegou a hora de João ter o momento de acrisolamento dele e joga uma situação na minha vida. Não é eu buscar isso. Não é eu me martirizar isso. Não, eu vou seguir a lei de Deus, vou me alimentar, vou estar bem, vou estar saudável, vou estar com alegria. E a providência que vai saber a hora certa de eu, tá bom, agora você vai acrisolar. E ela joga pra mim. São tipo aqueles cristãos que erroneamente, né? O martírio não vinha atrás deles, né? Eles estavam de boa, estavam lá fazendo prece no evangelho e tudo mais. Não, esses que ficavam voluntariamente indo atrás dos circos, né? Dando bobeira, querendo exatamente que fossem pegos para dar o testemunho, não sabendo eles que, tipo, não é assim que funciona. Uma coisa também, assim, não sei se vocês já ouviram um comentário, o padre Marcelo Rossi, ele já acho que entrou 2 vezes em depressão e toda vez ele escreve um livro. Sim. Uma obra muito assim. É um fruto dele, né? Eu achei muito interessante, né? Exato. Através do sofrimento, né? Marcelo Rossi, aquele padre. Sobre isso, Joana. Sobre isso, Joana, no livro Entre a Gente e a Deus, ela vai ter um capítulo que a gente estudou, amigo, na juventude. Que ela vai ter um capítulo falando sobre a depressão, acho que é pandemônio depressivo. E ela vai falar mais ou menos isso que vocês estão dizendo sobre o quadro depressivo. De que é um momento de introspecção que você vai sair melhor. Vai ter frutos. Eu não sei. João, e por falar em acrisolamento, esse negócio que tá brilhando no teu dedo aí da mão direita... Mas você nunca tinha visto? Né? Não, foi recente, não foi essa... Eu vi. Nossa, você não tem vindo, hein, Paulo? Porque faz um mês que a gente... Não, mas ele falou pra mim que o noivado foi agora. Não, vai ser a festinha. Ah, sim, muito bem. Já aconteceu, já. Mas, porque acrisolamento aí, o João já tá bem ciente já. Tá bem ciente já do... Nayara tá descobrindo agora. Na rede internacional. Mostra lá. Minha gente, vai ter casal e piano. É a morte do ser solteiro para uma nova fase casado. É isso mesmo. Perfeita. Vamos lá, passa aí logo. Essa barba grisalha não é. E eu sou observadora, eu cheguei aqui, João, o que aconteceu com a sua mão? Eu não sou dos anel. Gente. Próximo grupo. Tem mais algum comentário, Sérgio? Sejam bem-vindos ao menor grupo de estudo do NEP. O nosso texto inteiro está inserido aí nessa telinha, pessoal. Esse é o texto. Não tem título. Não tem nem título, nem tamanho. Faltou esforço de Não, é o seguinte. É porque Rigonati, nesse bloquinho, ele vai colocar um título comentando a passagem. Eliseu Rigonati, ele vai colocar o título comentando a passagem do pedido da mãe de João e de Tiago, certo? Ele vai comentar isso, não é depois. Só que aí no caminho ele diz, eu vou comentar isso também, comenta. Entendeu? Então, você assim, aqui que talvez seja... Eu vou comentar. Mas é um comentário. Mas é muito legal e objetivo. E lembrando que tem escassez de texto sobre. Então, o que eu consegui pegar, eu coloquei. Então, Rigonati ajudou, porque senão o NEP no dia de hoje teria apenas 3 textos. Então, obrigado, Rigonati. Então, aí vai fazer o seguinte, Gabizinha não veio. Como o trecho é pequeno, a gente tem tempo? Vamos ler? Vamos ler todo mundo junto? Vamos ler. Aí ela vai comentar pra gente. Jesus caminha ao encontro de seu glorioso suplício. Deixa a Galileia para não mais tornar a ela em seu corpo carnal. O cenário risonho e florido das margens do lago, o povo bom que o escutava carinhosamente, os sítios tranquilos em que orava, as crianças que o seguiam brincando, tudo vai ser substituído por Jerusalém, a cidade das controvérsias, das discussões, dos sacerdotes orgulhosos e dos rituais religiosos. Em viagem para a cidade fatal, Jesus não se esquece de prevenir os discípulos do que se vai passar.
Assim, ele os fortifica na fé, para que não vacilassem nos instantes supremos. Ele consegue ser curto, ele consegue ser sucinto, mas assim, ser poético, criou uma imagem mental, a gente foi seguindo assim, vendo o cenário, e ele termina com a reflexão que a gente fez na terça-feira passada, de que tinha um porquê de Jesus estar o tempo todo, pessoal, eu vou embora, pessoal, vou ser crucificado, pessoal, vai acontecer isso comigo, vai acontecer isso com vocês, que é exatamente como ele diz lá no Evangelho de João, na última ceia, que ele diz, tô dizendo isso tudo para que vós não escandalizeis. Não escandalizais. E é basicamente que ele está dizendo isso, que é exatamente para que não vacilassem, que é exatamente para prevenir, para que eles não ficassem chocados, escandalizados. Tipo, meu Deus, isso aconteceu e eu nem esperava. Mas também a questão da demonstrar que ele era o filho do homem, né? Porque qualquer um que soubesse disso, dizia assim, vamos fazer o seguinte, vamos dar meia volta, né? Vamos voltar lá para Galileia, tá tão bom lá, né? Vamos ficar lá com as criancinhas, brincando, orando e tal, né? Então, assim, eu quero dizer assim, rapaz, o cara sabia e ainda assim enfrentou, né? Então, é o cara. É verdade, é o cara. Pedro, ele estava justamente naquele esforço, segundo o Pastorino, do empuxo para baixo, né? Ele queria proteger Jesus. Pedro não queria que Jesus morresse, não. Ele queria proteger um amigo. E aí, por isso que Jesus vai lá, aquela famosa frase, afasta-te de mim, Satanás. Né? Embainha tua espada, porque Pedro era a representação, a personificação do homem apegado à figura do Jesus. Mas Jesus não queria enaltecer a personalidade de Jesus. Ele queria enaltecer a sua essência crística. Também nos desejos de Pastorino. Eu gosto muito disso. O que mais a gente faz é isso, né? Quer dizer, a gente não quer que as pessoas se machuquem, se arranhem e tal, né? A gente quer evitar exatamente aquilo que é, talvez, exatamente o bem das pessoas. É total. Bom, esse texto, ele é muito lindo, né? Assim, ele descreve, faz com que a gente crie um cenário na nossa cabeça, né? Como foi, assim, essa caminhada de Jesus. E, ao mesmo tempo, esse texto nos ensina que Jesus, ele foi tão, assim, ele foi tão humilde que ele está nos ensinando que a nossa caminhada também é assim, né? Que a gente só não sabe o dia certo, né? Quando a gente vai, né? Mas a gente passa por muitas coisas, né? E eu acho assim que muitas pessoas, quando estão prestes a desencarnar, elas sentem que vão, né? Onde muitas chamam até os parentes, né? E conversam com os parentes, pede perdão, fala alguma coisa que queria, às vezes até em segredo, algum segredo que tinha. Então as pessoas desabrocham nessa caminhada. Então, até nisso, ele mostrou que ele é parecido, que nós somos iguais, né? Então, ele dá assim, um ensinamento, né? Quer dizer, ele, como ser supremo, ele sabia que ele ia, depois voltaria, né? Então, era só um exemplo da morte. A gente não sabe para onde vai, né? Mas, assim, nesse trajeto da nossa vida, a gente vai passando por tudo isso, né? Vai deixando coisas para trás, vai deixando saudades, né? Então, eu fiz uma comparação muito com a nossa vida, né? Que todos temos... E cada dia que passa, a gente está, assim, de encontro mais com o nosso final, né? É que a gente não fica pensando todos os dias, né? Porque, senão... Mas a gente tem, assim... uma forma... Porque, às vezes, até através de uma doença. Jesus não estava doente, mas a gente pode sofrer alguma coisa e saber que amanhã ou depois aquilo vai ser fatal, né? Então, você vai se preparando, vai cuidando do corpo, vai fazendo um monte de coisa. Você pode revendo um monte de coisa na sua vida, nessa caminhada. Então, achei legal esse texto, porque a gente pode comparar com a nossa vida, né? E eu, assim, queria só dizer uma coisinha, assim, que a gente realmente, quando está para ir, eu já vi muitas pessoas, assim, elas começar a rever aquilo que fez de errado, né? Pedir perdão, perguntar, querer aprender.
Eu perdi um irmão com 64 anos, muito amigo, muito próximo a mim. Quando ele foi, ele tinha 64 anos. Então, ele perguntou para mim um dia, assim, ele tinha certeza, né, que o caso dele era fatal também. Aí ele perguntou como era o outro lado da vida, o que eu estudava. Na época, tem 14 anos, eu não sabia muito, também até hoje não sei muito, né? Mas eu tentei explicar para ele, né, que a morte não era essa coisa absurda, assim, com algumas palavras, deixar ele calmo e mais preparado, né? Então, eu achei bonito esse texto porque a nossa vida é assim também, né? E eu acho que ela colocou alguma coisa, né? Uma coroa. Era isso que eu ia falar. Não tem? Não, é isso que eu vou falar, tá aí, ó. É porque tá apagadinho pra gente, mas dá pra ver na galera da internet, deve estar conseguindo ver melhor. Que é uma coroa, a coroa de espinhos de Jesus, que ele foi crucificado, e a coroa que é da realeza humana, né? Mas que daí a gente leva pro sentido maior da realeza divina. Que tem, inclusive, um texto, né, no Evangelho que é a realeza... Pera, a realeza? A realeza terrestre. Tem a de Jesus também, a realeza de Jesus. Então, Gabizinha, essa vai ser a participação dela aqui. Ela nem sabe que a gente tá resgatando um comentário que ela fez no grupo. Ela que escolheu essa imagem, né? Ela não pôde estar aqui hoje, mas ela escolheu essa imagem e disse assim: olha, gente, eu coloquei essa imagem da coroa de espinhos e da coroa de ouro porque nessa passagem Jesus anuncia um monte de coisa triste que ele vai viver, mas também que no fim ele vai se levantar. Ou seja, tem um lado negativo e o lado positivo. Então a coroa de espinhos seria o lado negativo, todo o sofrimento que Jesus vai passar, mas a coroa de ouro representa o lado positivo, a coroação de Jesus ao final, a vitória do Espírito sobre a carne. Eu achei bem feliz esse comentário dela e falar ainda da vitória do Espírito sobre a carne, que é exatamente uma das coisas mais interessantes da gente sempre lembrar, né, de Jesus. É tanto que ao final da última ceia, no Evangelho de João, ele vai dizer, né, no capítulo 16, bem no finalzinho, que ele vai dizer, no mundo tereis tenham paz e tudo mais. Diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é sempre se lembrar que no final, mesmo acontecendo isso, ele avisando e estando indo para esse momento realmente de redenção, de sacrifício, ele sabia que isso era a vitória dele ao final de tudo. Tanto que ele disse que eu venci o mundo. É tanto que Emmanuel comenta dizendo essa fala dele, disse: Jesus foi o grande vencedor, não no mundo, mas ele venceu o mundo. Da mesma forma, mostrando pra gente que devemos nós mesmos vencermos o mundo em nós, de forma a servir o mundo cada vez mais e melhor. Então, acho que é uma grande da gente levar para o dia a dia, né? Como ela comentou, era a gente estar levando isso também, de que vai ser sempre o que aos olhos do mundo pode parecer um padecimento, uma humilhação, um sofrimento. Na verdade, aos nossos olhos é um momento de purificação, de bálsamo, de redenção, enfim, para que a gente possa ter a morte do antigo que não mais nos serve, para ter o ressurgimento do homem novo, da mulher nova. Eu estou me lembrando aqui de uma fala de Chico para um médium que tem no livro Depoimentos de Chico Xavier, né? Que Chico, eu esqueci o nome do médium agora, mas Chico falava para ele o seguinte: olha, é preciso ter muito cuidado com o que você diz, com o que nós dizemos, porque as pessoas vão tomar aquilo que a gente diz como lei, né? Era um médium também que tinha influência e tudo, né? E imaginando assim esse estágio de vida aí de Jesus, né? Subindo para Jerusalém, subindo para o Calvário, o poder de influência de Jesus já era inquestionável, especialmente entre os discípulos ali. Então, assim, o que fosse dito seria lei mesmo. Seria... E assim, isso me faz... Eu estou dizendo isso porque uma vez eu perguntei para um amigo que é psiquiatra como é que se tratava trauma de barata, trauma de fobias, né? E ele contou que, assim, a primeira coisa... Uma das táticas, né, claro, dos procedimentos, era você levar uma baratinha de borracha, mas assim, antes de levar a baratinha de borracha, tinha várias sessões em que você conversa com a pessoa, dizendo, olha, eu vou trazer uma barata de brinquedo,
ela vai estar dentro de uma caixa, eu não vou abrir a caixa. E aí lá 2 sessões na frente você leva uma caixa com uma baratinha de brinquedo. Na outra sessão você diz, eu posso tirar agora a barata. E isso a pessoa vítima dessa fobia, passando por todos os traumas, né? Por todas as decisões de sim ou que não, até que a pessoa finalmente tira a barata. E ele contou que em estágios de bons resultados, a pessoa chega a pegar na barata, né? Com asco e tudo mais, de brinquedo, e diz, não, realmente isso aqui é só uma barata. Então, Ismael o quê? Ah, é? Ah, pronto, Ismael. Comprou. Desculpe aí, meu amigo. Mas isso... são aranhas e ralo. Ah, é? Ralo. Isso tudo para dizer sobre a necessidade da antecipação de eventos traumáticos, né, para que esse evento traumático não seja uma ruptura, uma violência, uma comunicação violenta. E até para que Jesus pudesse dizer o famoso eu não disse, que é a aparição, né? A aparição de Jesus ressurreto é o famoso eu não disse, minha gente. Tá vendo aí? Né? Então, Falou durante 3, Lucas fala de mais isso, vezes, né? exatamente. O meu Exatamente. Ele foi dizendo, disse aqui, disse para o 3, para os 12, foi aumentando até chegar à consumação. Ele foi preparando o pessoal. Né? Isso. Ele não chegou aí, pum. Exatamente. Uma preparação gradativa, dita de diversas maneiras, até que se pudesse dizer realmente, olha, né, depois os 12 ali. Né? Imagina também isso, você numa mesa com os 12 diz, gente, é o seguinte, eu vou morrer. Poxa, você acabou o jantar. Né? Mas se você disse ali, numa caminhada, depois aqui ali, depois você só faz rememorar. Ó, lembra aquilo que eu falei? Realmente vai acontecer. Agora todo mundo está sabendo, mas eu quero que vocês saibam algo que é mais importante do que isso. Né? Muito bom, muito bom. Inclusive, isso a gente leva para o fato da gente estar em momentos que tá todo mundo assim, meio abalado, desesperançado, desanimado, muita coisa acontecendo no mundo, depressão e suicídios, e enfim, catástrofes. E daí, quando a gente para pensar, nós também fomos alertados, né? Jesus não só alertava para o que estava acontecendo lá na época, como exemplo, o sermão profético. Ele estava falando para a gente do que viria depois, um apocalipse. E várias outras pessoas, né? Outros emissários foram dando avisos em vários lugares do mundo. Chega a codificação, que Kardec diz explicitamente. E a gente, como espíritas, já tem esse. Ah, tudo bem. Vai ter o tempo de transição, são chegados os tempos, regeneração da humanidade. Esses são os sinais disso. Muita aflição, muita coisa. Aí quando acontece, tá a gente como? Ai, meu Deus. Olha, eu pelo menos me pego às vezes, quando, pelo amor de Deus. Começa a se agarrar. Data limite, começa. Olha, eu gostaria de dizer assim, que foi muito importante, porque nos bastidores aqui, Isabel disse assim, Isabel falou assim, olha, te prepara logo, porque o meu vai ser assim, ó. Eu disse, vai curtinho, tal. Ainda bem que foi bem curto, né? Porque se fosse longo o negócio, ia dar 9h30. Ia dar... Vai começar e vai acabar no instante. Mas o Igonati, ele... Agora você imagina, né? Esse contexto todo, você imagina a figura de Judas, né? Assim, Judas diz assim, rapaz, o cara diz assim, olha, faz o que tem que ser feito, né? Assim, então, assim, Judas, eu fico imaginando assim, ele diz assim, rapaz, ele tá mandando, eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que fazer, ele já disse que isso ia acontecer, Ele já tava no né? programa, né? Então, assim, Judas, ele tem um bocado de atenuante, bicho, Judas. Então aproveita, Paulo. Não é? Você já tá com o microfone e começa aí. Andrezinho tá aí, né? Maiara tá. Não, Maiara, eu não vou dizer aqui o que ela tava fazendo esse final de semana, não, mas depois a gente... Enfim, veja só, essa questão de Saião, eu acho que o mais importante é falar quem é Saião, né? Porque para a gente poder entender o texto dele, porque ele vai se contrapor a Kardec, né? Então, Saião ele foi do século XIX, né? Saião desencarnou em 1903, inclusive no mesmo dia de Kardec, 31 de março, né?
E, inclusive, um texto da FEB diz que quando eles comemoravam o dia, né, do desencarne, da desencarnação do codificador, né, Saião saiu também de forma humilde e tal. Então o que acontece? Saião, ele é de 1829, nasceu, e ele veio se tornar espírita em 78. Então, quase que com 50 anos de idade. Né? 1878? Sim. 1978? Não, 1800. Ele é de 1829. Ele desencarnou em 1903, tá? Ele era só 25 anos mais velho que Kardec. Não, mais novo do que Kardec. Né? Mais novo, é. 25 anos mais novo que Kardec. Mas foi contemporâneo, né? Foi contemporâneo. Kardec em 1804. Ele Isso. Ah, tá, tudo bem. Então o que acontece? Quando ele nasceu, Kardec tinha 25 anos. Então, eu realmente não cheguei a encontrar algo que afirmasse, mas se ele veio ser espírita em 1878, antes disso, é muito provável que ele seja católico, de família católica, né? Enfim, que era o que mais nós... mas ainda assim, no Brasil era o catolicismo, né? Oxe, esse cabo é daqui? Antônio Luiz Saião, brasileiro da FEB. Então o que acontece? Um dos primeiros da FEB. Então, ele foi da turma de Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, né? E por aí vai. Mas, então, o que acontece? Você tendo uma origem católica, né? Você tendo lá todos os dogmas, especialmente a questão da virgindade, né, de Maria, tal. Você ler um texto como o de Rustam, que traz algo que concilia isso, né, com o corpo fluídico, é uma coisa que, de fato, a gente acha, olha, isso é bem acolhedor. É como as fake news de hoje em dia, que aquilo que chega para você, que vem ao encontro do que você pensa, você não quer nem pesquisar para ver se é verdade ou não, você já repassa. Faz sentido. Já repassa as coisas. Rapaz, eu acho que é isso mesmo. Aí já passa, né? Então, o Saião é esse, é rustanguista, de carteirinha, né? De carteirinha, então é uma pessoa... Ele, na verdade, é um recorte, é um resumo. É literalmente, ele pegou o Rustem e resumiu. Pronto. Vale a pena a gente também falar, rapidinho, que em estudos anteriores do NEP, a gente adotava os 4 evangelhos de Rustam e também adotava Saião. E aí a gente percebia que os comentários de Saião era quase uma cópia do de Rustam. Era basicamente a mesma coisa. A gente ficou, por que a gente tá botando Saião e Rustam se eles dizem praticamente a mesma coisa? Aí pronto. E aí depois, quando veio essa coisa da 4ª edição, foi que a gente começou a ficar mais com o pé atrás. Né? Então ele vai dizer que ele veio entender realmente assim, tudo aquilo que Rustam diz são as verdades, ali estão, certo? Então, dito isso, você já sabe o que tem a esperar, né, do texto. E aí, Andrezinho, você pode tocar a bola agora a partir daqui. Bittencourt Sampaio também seguia isso, Bezerra também. Ok. Eu demoro sempre a responder porque eu fico catando o microfone aqui. Mas queria dizer que esse Google Meet é uma maravilha, viu? Deu um banho no rosto e é uma beleza. Mas vamos aos fatos, que é isso que importa. André, Oi. só uma questão. Teu microfone tá meio distante, eu não sei se tu tá usando fone de ouvido ou tá usando só o celular normal. É que eu estava escovando ele, tem muita faixa na minha mão. Deixa eu tirar. Eu tava escovando os dentes e tem muita pasta na minha cara. Deixa eu tirar, eu acho que foi alguma coisa assim. Pronto, agora vai. Veja aí se melhorou. Tá quase a mesma coisa. Tenta falar mais próximo do celular ou do computador, não sei. Rapaz, eu tô beijando o celular. Beijando mesmo. Agora tá melhor. Tá melhor. Veja só. A gente dividiu em 5 tópicos. A mensagem é objetiva, não tem muito mistério sobre o que ele vai falar. Tópico 1. Os discípulos não tinham noção exata do significado de ressurreição. Então ele dá esse contexto, né? A gente viu isso na introdução, pode ver isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei se é na introdução ou é dentro do capítulo que Kardec vai falar, de algum capítulo que Kardec fala sobre isso. Os judeus tinham uma noção muito confusa acerca de ressurreição. E aí Saião repete isso. Item 2.
Jesus tinha a intenção de preparar os discípulos para a passagem dele. Isso também já foi comentado, de modo que ficasse demonstrado que sua morte e crucificação estavam previstos, não foram acontecimentos puramente humanos. Percebam que esses tópicos são a síntese do que ele falou, né? Isso é um discurso indireto, né? Não é exatamente literalmente o que ele falou, é só para sintetizar a ideia. Item 3, já foi falado por João também, o corpo de Jesus para o autor era fluido, aspas, né? Discurso, enfim, tá lá como estava no texto, era fluido de natureza perispirítica com a tangibilidade, a consistência, a aparência de um corpo humano. Então é a noção que ele abraçava, né? Que Rustam abraçava e que ele reproduzia. O próximo item 4, a gente preferiu deixar tal como está no texto, em razão da ideia que se traz. Consequentemente, central à natureza do corpo de Jesus, não houve com relação a ele nem morte nem ressurreição no sentido que então era dado a essas palavras. Houve apenas a aparência de uma e outra coisa. Foram todos morais os sofrimentos que o Mestre suportou na cruz. É uma visão muito diferente, né? O que das chagas lhe saía era uma combinação puramente fluídica com a aparência de sangue. Sem dúvida, as revelações são de molde a alarmar, como o fato é alarmado, muitas criaturas aferradas às torturas físicas do grande modelo que nos foi enviado. Então, é uma posição respeitável, naturalmente, com a qual a maioria de nós, imagina, discorda, mas é muito importante saber que tem pessoas, além de Rustam, que entendem dessa forma. A ciência de pesquisa é muito rico. Paulo falou assim na discussão, é muito difícil a gente falar sobre o que a gente não concorda, né? Mas pelo menos tem um lado positivo de a gente desenvolver esse lado de pesquisa, né? Saber as informações contrárias e a nossa e expor também, porque a diversidade ela é sempre muito rica. Então, Eu não entendi uma parte. Porque ele está dizendo assim, sem dúvida, essas revelações são de modo a alarmar, como de fato tem alarmado muitas criaturas aferradas às torturas físicas do grande modelo que nos foi enviado. Porque tem gente não entendi. que defende que para... não, e assim, é bom que a gente contextualize que a gente está saindo de um contexto de Idade Média. A gente tem pouco tempo, desde o Renascimento ali, 1800, certo? Contexto que Israel nasceu. E aí você tem, durante a Idade Média, uma prática muito grande, né, de pregação de miséria, de sofrimento, de que a gente tem que mortificar o corpo físico para a gente obter uma ascensão espiritual. Isso, uma coisa próxima dos ascetas. E aí é interessante que a gente veja que dentro do próprio catolicismo a gente autoflagelação, como o Ismael está falando. Então, realmente, a gente tem um movimento de negação da nossa natureza e do corpo como se ela fosse o pecado. Muito forte, durante muito tempo da nossa história. Mas a afirmativa em questão aí é porque sempre se colocou que o Cristo, assim, essa questão do corpo fluídico era a grande novidade. Porque sempre se colocou o quê? Jesus foi torturado, né? Sofreu, foi crucificado e tal. E aí, então, esse alarme existencial está trazendo uma novidade. É normal que você fique alarmado, mas foi assim, né? Mas o que eu gostaria só de trazer também, mais uma vez, a questão da época, vamos lembrar também que o Espiritismo ele foi perseguido, né? Foi uma época em que o espiritismo dava cadeia, você fazia as práticas espíritas. Então, assim, essa conciliação, inclusive a aceitação dessas questões que vinham conciliar uma ideia. Porque, gente, porque é difícil a gente conceber algo que a gente não convive, né? A gente vive o espiritismo de uma forma totalmente com liberdade, né? Você não tem... Mas você imagina o que era naquela época chegar a algo em que a Igreja Católica tinha uma força tremenda, né? Praticamente o Estado.
né? Então, você chegar com uma coisa nova assim, que vinha, né, vinha derrubar os dogmas todos, e aí você vem com algo assim, olha, tá aí, ó, isso também é espiritual também, o cara, né, trouxe e vem conciliar um pouco uma ideia principal, uma ideia muito importante, que é essa ideia da questão da virgindade de Maria, do Espírito Santo e por aí vai, né? Agora, na verdade, eu acho que a palavra que eu usei com o André com relação a esse texto não é que seja difícil, mas é estranho, né? A gente tava lá tal e, poxa vida, esse texto aqui pra gente, né, é uma coisa... E os argumentos, assim, que são muitos, se você lembrar, né, João, do que a gente assistiu lá no Ave Luz, naquele seminário, a questão das dores morais, da dor moral, né, tal, que eles defendem, vem muito aí. Uma coisa que eu fiquei de pesquisar e não deu tempo, na verdade eu esqueci, é saber a partir de quando a Rustam passou a figurar no Estatuto da FEB, né? Que foi retirado agora recentemente, mas quando ele passou a figurar, que não foi, pelo que eu vi, até do Paulo Henrique Figueiredo, não foi desde o início. Ele figurou depois, parece, né? Então eu vou tentar pesquisar isso para saber mais ou menos em que contexto ele adentrou ali no Estatuto da FEB. André, tem mais um comentário. André? Eu queria, assim, em relação a esse trecho que Isa suscitou a dúvida, eu entendi entendi de uma forma diferente, assim, ou complementar, enfim. É porque eu acho que muitas, talvez ele queira dizer assim, ó, ele dirigiu essa mensagem àquelas pessoas que se fixam no sofrimento físico que Jesus passou. E aí, eu não sei se foi isso que Paulo falou também, enfim, bom, eu só quero, se eu estou repetindo, peço desculpas. Mas eu tenho a mãe de um amigão meu, que ela um dia falou para mim uma coisa que eu nunca esqueci. Ela diz assim, quando chega a sexta-feira da paixão, ela começa a sentir-se mal, porque ela sintoniza muito com o sofrimento físico de Jesus. Eu tenho a impressão que assim, eu entendi, o meu entendimento na hora do estudo desse trecho, era isso, olha, você que se fixa na parte da tortura física, procure se fixar em outra coisa, porque na verdade Jesus não estava nem sofrendo aquilo fisicamente. Eu não sei se é uma viagem da minha parte, mas foi o que eu entendi na hora. Mas é isso mesmo. É isso mesmo também. Só que aí o que aconteceu? Saiu de 8 para 80. Né? Saiu assim, Jesus não foi tão castigado como a gente viu no filme de Mel Gibson, aquele sangue para todo lado, mas também não estava ali, estou aqui de boa fingindo. Né? Então a posição de Kardec e de vários outros autores espirituais que a gente, pelo que a gente já viu e estudou, é a que parece demonstrar mais bom senso, mais universalidade, enfim, mostra que Jesus sim tinha um corpo de carne, sim, Jesus sofreu a dor do prego entrando no braço dele, sofreu a dor das chicotadas, mas tinha um autocontrole muito grande e conseguia passar por aquilo com a serenidade. A ideia é essa, mas que ele tinha um corpo como nós tínhamos, e a gente vai ver, quando chegar na crucificação de fato, a hipótese de Kardec que lança aí uma luz para a questão do corpo dele ter sumido, mas são cenas dos próximos capítulos, tá certo? Tem um último comentário aqui, vamos fechar aí. Gente, só para complementar o que vocês estão dizendo, eu não sei se vocês já comentaram, porque aqui deu uma cortadinha, mas o que eu percebo, até por conviver em outros meios religiosos, né, desde a infância, é que, apesar realmente dessa noção que a gente discorda do Saião, essa reflexão, afinal, realmente tem validade nesse aspecto, assim, de que ainda hoje, óbvio que o Diego falou bem em relação à questão da Idade Média, de todo esse apelo físico, né? Mas ainda hoje, as pessoas, algumas filosofias, e isso vem mudando, mas algumas filosofias ainda estão muito apegadas, algumas religiões, algumas correntes dentro das próprias religiões cristãs, muito apegadas ao sofrimento, do sangue, do sacrifício de Jesus, físico, e lamentando por isso, e dando uma ênfase
assim, quase que dramática a isso, quando, em comparação ao sacrifício moral dele, à exemplificação de vida dele, esse sacrifício físico realmente é de pequena monta, assim, vamos dizer. É o de menos para Jesus, né? Óbvio que, como a gente sabe, ele deve ter sofrido fisicamente. Não é uma coisa agradável você passar por tudo que ele passou. Mas eu acho que, mais do que isso, o sofrimento que se impeliu a Jesus é da sociedade muito ainda revoltada, renitente, que ainda precisava de muito para poder evoluir em vários aspectos, né? E hoje a gente segue nessa caminhada. Mas é isso, assim, esse alarde que se faz a isso ao meu ver, um caminho, assim, que não tem muito a acrescentar. Né? Então, por isso, nessa reflexão final, eu concordo nesse aspecto com a fala do Sayão, embora, em geral, eu discorde com ele. Perfeito. Acho que é isso. É Israel que abriu o microfone? Na verdade, pode. Eu só queria ressaltar lá, se eu não me engano, a questão do Paulo lá falou assim, da questão de Rosten, se eu não me engano, é a causa pétrea assim, na fundação do Estatuto da Federativa, lá sim, questão de Rosten. Por isso a dificuldade de se tirar o Rosten, vamos dizer assim, porque era questão de estatuto. Que eu saiba lá, inclusive, tem um material que dá para você buscar na internet ali, de parte de história, que fala sobre o Simpósio Nacional de História, que vai falar, destrinchar, vamos dizer assim, essa questão aí. E é interessante essa questão também, sim, de corpo fluídico, vamos dizer assim, da tese de Rosten ali, que eu falo assim, única, né, referendada, vamos dizer assim, ao corpo fluídico de Jesus. Porque quando hoje, através da evolução da ciência, a gente vai estudar as partículas atômicas, vamos dizer assim, as menores partículas, a gente vai ver que tudo é energia, tudo vibra no estado de energia, mas não seria questão única de Jesus, né? A questão sendo de ligar a questão do corpo fluídico, tanto que a gente vai ver hoje em dia dentro da física quântica, a matéria em si, o comportamento dela, que às vezes é muito mais fácil hoje em dia você ser materialista do que ser um espiritualista, aliás, do que ser um materialista, quando você vai para essa profundeza de análise da matéria. E claro, vamos dizer assim, que a gente vai estar sempre com a questão lógica de Kardec, né? Eu falo assim, que é plausível você pensar nessa questão de ciência de matéria como energia, mas não seria unicamente, exclusivamente Jesus, né? Que esse ser divino, vamos dizer assim, que estagiou nessa matéria mais densa, vamos dizer assim como todos nós passamos. Claro que ele é um ser muito mais evoluído. Mas é isso. Eu acho que adolongar na câmbio. Show! Valeu. Parabéns, então, a João, né, que corajosamente foi na frente para poder fazer o estudo sozinho. Fizer sozinho? Você que tinha tido. Porque era de Naya, teve uma troca. Mas João, Mas, de qualquer forma, é bom a gente ficar sempre dar uma partilhada. Próxima semana a gente vai ver o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Tem alguém já? Eu já tinha me candidatado antes de saber disso. Aí vai ficar eu e Israel. Israel se dispôs a me ajudar. E vai ficar nós dois aí, a duplinha dos quartos. Inclusive, eu fiquei um tempo em dúvida, pensando lá, tinha as passagens. Aí eu escolhi a que eu queria desde o começo. Aí depois eu voltei e fiz, caramba, será que eu tô disposta a preguiça? Sabe que eu vou ter prova? Aí depois eu fiz, não, tem uns que ainda não tem ninguém. Vamos levar. É bom todo mundo dar uma olhada lá, que já marcou. Só um atento a Paulo aí, porque eu tô no grupo com ele lá na frente, Paulo. Daí eu tô assumindo com o João ali, para não ficar preocupado, vamos dizer assim, que a minha pesquisa não entra no nosso assunto. Eu estou buscando e já fiz mais alguma coisinha. Estou contente. Eu estou contente. Muito bem, gente. Andrezinho, música. Vamos fazer então a nossa prece final. Muito obrigado.
Eu vou já parar aqui a gravação.